Dizem que há decisões que podem salvar uma família ou condenar um coração para sempre. Em uma cidade onde os boatos se espalham mais rápido que as estações do ano e onde o sobrenome pode ser uma bênção ou uma maldição, os destinos são frequentemente selados com espadas e silêncios. Foi nesse mundo de aparências e deveres inabaláveis que a história de Maria Guadalupe Mendonça e do capitão Sebastião da Veiga começou. Pode uma mulher desafiar as regras de seu tempo e empunhar uma espada em nome daqueles que ama? Sim, quando sua alma é tão forte quanto o aço forjado por seu próprio pai. Pode um homem reconhecer a verdade que pulsa por trás de um uniforme e um disfarce? Sem dúvida, especialmente quando o que o denuncia não são as palavras, mas o eco inconfundível de um sorriso jamais esquecido. Os Mendonça eram uma família conhecida, não por títulos de nobreza, mas pela fama da oficina onde Dom Estevão forjava as melhores espadas da região. Seu aço era cobiçado, respeitado e invejado. Maria Guadalupe e seu irmão gêmeo Miguel cresceram entre o fogo da forja e o assobio afiado do metal. Ambos aprenderam a manejar a espada com a destreza que só o amor pelo legado paterno podem dar. Mas a desgraça chegou em silêncio, como costumam chegar as tragédias que não se anunciam. Dom Estevão faleceu em um acidente na forja, deixando sua esposa, Dona Carmo, e os gêmeos imersos no luto e na incerteza. Miguel, em sua tentativa desesperada de proteger a família do assédio de soldados invejosos, foi gravemente ferido em um confronto noturno. Sua espada caiu, mas seu espírito jamais. Foi então que Maria Guadalupe tomou uma decisão que marcaria seu destino. Vestiria o uniforme do irmão, ocultaria sua identidade e ocuparia seu lugar na milícia para garantir a segurança e o sustento de sua mãe e de seu amado Miguel. Assim nasceu sua nova vida, forjada não na oficina, mas no campo de treinamento, onde seus movimentos precisos começaram a chamar a atenção de todos, especialmente do capitão Sebastião da Veiga. Ele, que anos antes havia visitado a forja de Dom Estevão junto com seu próprio pai, se recordava nitidamente daqueles gêmeos inseparáveis. Mas havia algo na maneira como aquele jovem soldado, magro, ágil e com um olhar que escondia mais do que mostrava, que lhe parecia inquietantemente familiar e perigosamente irresistível. O amanhecer se arrastava preguiçoso entre as torres de pedra, banhando com um véu dourado as ruas de paralelepípedos e os estandartes ondulantes do quartel. Nesse mundo governado pelo estrondo dos sabres e as ordens gritadas ao romper do dia, Maria Guadalupe Mendonça, agora sob o nome de Miguel, abria caminho entre fileiras de homens endurecidos pela guerra, ocultando a cada passo sua verdadeira identidade, e o tremor que lhe arrepiava a pele. Seu uniforme, embora um pouco folgado, lhe dava uma aparência severa, mas era em seus movimentos que residia a verdadeira ameaça. Rápidos, precisos, letais. Não havia espaço para erro. Um olhar mal lançado, um gesto mal calculado e tudo terminaria. Por isso, cada dia no quartel era uma prova de fogo, um duelo silencioso contra a suspeita dos outros e contra o próprio medo de ser descoberta. Desde o primeiro treino, os boatos começaram a circular entre os soldados. Esse Mendonça tem mais agilidade que força. É estranho, né? Nunca o tinha visto por aqui. Mas ninguém suspeitava o suficiente. Todos acreditavam que o ferimento tinha enfraquecido Miguel e que agora, após a recuperação, ele havia voltado com um renovado ímpeto para cumprir seu dever. Apenas um homem parecia observar além do que os olhos mostravam: o capitão Sebastião da Veiga. Sebastião mantinha uma distância prudente, mas seus olhos não perdiam um detalhe sequer. Havia algo naquele jovem soldado que lhe parecia familiar, algo na forma como empunhava a espada com determinação, em como seus lábios se curvavam num sorriso breve, como se escondesse um segredo, ou uma vida inteira. Ele se lembrava com a nitidez quase dolorosa da última vez que visitou a oficina de Dom Estevão,
ainda quando era um garoto. Havia conhecido os gêmeos Mendonça na época. Miguel, sempre impulsivo e valentão, e Maria Guadalupe, com aquele sorriso que agora parecia persegui-lo como um eco do passado. Por que ele me parece tão familiar? Ele se perguntava em silêncio enquanto a observava treinar. Por que esse Mendonça é diferente de todos os outros? O tempo passava e a convivência no acampamento se tornava cada vez mais próxima. Logo, foram designados para patrulhas conjuntas, Mendonça e o capitão da Veiga. Maria, sob seu disfarce, tinha de disfarçar o sobressalto cada vez que Sebastião se aproximava com aquele porte imponente e aqueles olhos que pareciam desnudá-la com um simples olhar. Uma tarde, sob a ameaça de uma tempestade que pairava sobre os campos, eles foram enviados em missão de reconhecimento. O vento gelado agitava suas capas, enquanto os cascos dos cavalos ecoavam sobre a terra endurecida. Iam sozinhos, cavalgando em silêncio, até que uma emboscada os surpreendeu em um desfiladeiro estreito. 4 bandidos, escondidos entre os arbustos, pularam com as armas em punho, buscando saquear a provisão militar que transportavam. Maria não hesitou nem um segundo. Com a destreza que havia aprendido na oficina e aperfeiçoada nos treinos noturnos com Miguel, desembainhou a espada e se lançou ao combate. Sebastião, atônito, mal conseguia acreditar na agilidade com que Mendonça desviava dos ataques, girando com uma graça que não era comum nos soldados de sua tropa. Havia algo naqueles movimentos, naquela força contida, que desafiava toda a lógica. A luta foi breve, mas intensa. Maria conseguiu desarmar um dos assaltantes com um giro de pulso magistral, enquanto Sebastião derrubava outro com um golpe certeiro da coroa de sua pistola. Quando o último bandido fugiu, deixando seus companheiros no chão, os dois ficaram ofegantes em meio à poeira levantada pela briga. Sebastião se virou para ela, ou para ele, com o olhar aceso pela adrenalina. "Impressionante, Mendonça", ele disse com um meio sorriso que misturava admiração e incredulidade. Maria engoliu seco e baixou o olhar, disfarçando o rubor que ameaçava trair seu segredo. Meu pai me ensinou, meu capitão", respondeu com voz grave, esforçando-se para manter o tom masculino. Sebastião assentiu, mas algo se movia com força dentro dele. Aquela resposta, aquela voz que tentava soar rude, não o convencia de forma alguma. Naquela noite, de volta ao acampamento, enquanto a chuva finalmente caía em um aguaceiro implacável sobre as barracas de lona, Maria se abrigou em seu canto designado, remexendo a inquietação crescente dentro de si. Não só pelo medo de que Sebastião suspeitasse, mas porque, no mais profundo da sua alma, a cada dia se tornava mais difícil conter o coração que se acelerava quando o via se aproximar. Enquanto isso, em outra parte do quartel, um par de soldados, consumidos pela inveja do prestigiado sobrenome Mendonça e ciumentos da rápida proximidade entre Miguel e o capitão da Veiga, começaram a tramar uma intriga perigosa. Eles ainda não sabiam o segredo que aquela figura esguia escondia sobre o uniforme, mas estavam decididos a afundá-la, custasse o que custasse. O que Maria não podia imaginar era que, em meio a esse jogo de identidades, espadas e aparências, Sebastião já não a observava apenas como um soldado excepcional, mas como um mistério que precisava resolver. E talvez como algo muito mais. A rotina no quartel seguia marcada pelo som metálico das espadas se chocando, pelas ordens gritadas ao amanhecer e pelas noites frias, onde as sombras se alongavam mais que os medos. Maria Guadalupe Mendonça, ainda sob o disfarce de Miguel, sentia que o fio de seu segredo se tornava cada vez mais afiado. Não era apenas a fadiga das patrulhas nem as feridas dos treinos, era o peso invisível de se esconder, inclusive daquele homem que começava a ocupar seus pensamentos além da razão, o capitão Sebastião da Veiga. Ele, por sua vez, não podia evitar continuar a observá-la. A cada dia que passava, essa sensação de familiaridade crescia, como uma melodia esquecida que volta a ser ouvida em um canto da memória. Mas não era apenas a destreza com a espada ou a maneira como Miguel evitava seu olhar com constrangimento quando a tensão se tornava insuportável.
era algo mais profundo, algo que ele não conseguia nomear. Mas enquanto o desejo e a suspeita teciam sua rede invisível entre eles, alguém mais, com intenções muito mais obscuras, havia começado a puxar aquele fio. O tenente Julião Ortega, um homem consumido pela inveja e pela ambição, passava semanas observando em silêncio. Ele sabia que algo não se encaixava com Mendonça. Sua maneira de caminhar, seus movimentos tão polidos, sua proximidade com o capitão, perfeito demais, perigoso demais. E no exército, os segredos são como a pólvora, basta uma faísca para que tudo exploda. Foi em uma daquelas patrulhas noturnas que Julião decidiu agir. Ele fingiu um encontro casual com Maria, afastando-a do grupo sob o pretexto de inspecionar um possível esconderijo inimigo nos penhascos próximos. O vento soprava com força e a lua mal iluminava o caminho rochoso. "Mendonça", murmurou Julião, com um sorriso que não alcançava seus olhos. "É curioso que, sendo tão jovem e magro, seja tão habilidoso com a espada." Maria tensionou a mandíbula, tentando ocultar o sobressalto que aquelas palavras lhe provocavam. "Meu pai me ensinou, tenente. Já disse isso a muitos." Mas Julião não procurava uma resposta, procurava uma confirmação. Quando o terreno ficou mais estreito e o som das ondas batendo nas rochas abafava qualquer outro ruído, Julião aproveitou a oportunidade. Ele a empurrou com força contra a parede de pedra, segurando-a pelo braço com brutalidade. "Sabe de uma coisa?" sussurrou com voz venenosa. "Há algo em você que não me encaixa." Antes que Maria pudesse reagir, Julião, com um movimento rápido, rasgou parte da camisa do uniforme, deixando à mostra uma faixa de sua pele e confirmando o que ele suspeitava. Mendonça não era um homem. Maria, com o coração a ponto de explodir, empunhou sua espada com a mesma rapidez com que havia aprendido a se defender desde criança e se libertou do aperto com um giro certeiro que fez o tenente recuar. "Nunca mais me toque!" cuspiu com a voz tremendo de raiva e medo. Julião, ofegante, esboçou um sorriso cruel. "Fique calma, Mendonça. Não vou te entregar ainda." Maria apertou com força o punho de sua espada, mas sabia que não podia matá-lo. Não ali, não daquele jeito. Julião também sabia. "Mas não se iluda", acrescentou ele enquanto se afastava lentamente com aquele sorriso maldito de superioridade. "Há coisas que valem mais que a honra, e se você quiser que seu segredo continue intacto, é bom me obedecer." Desde aquela noite, o ar no quartel se tornou irrespirável. Julião começou a enviar Maria para as missões mais perigosas, expondo-a sem piedade, enquanto fingia que era apenas parte da estratégia militar. Mas era claro, ele queria quebrá-la, fazê-la cair, ou pior ainda, usar seu segredo para alcançar algo que ansiava havia tempo, a posição e o favor do capitão da Veiga. Mas Maria, impulsionada pelo amor à sua família e por uma força que não sabia que tinha, resistia. Em cada missão, ela demonstrava mais valor, mais habilidade, e Sebastião, à distância, não podia evitar admirá-la, protegê-la, embora ainda não entendesse de todo por quê. Foi em uma dessas missões, num confronto brutal com um bando de insurgentes escondidos na serra, que o laço entre Maria e Sebastião se esticou até o limite. Durante o embate, um dos insurgentes apontou seu mosquete diretamente para o capitão. Sem pensar, Maria se lançou, empurrando-o para o lado, enquanto a bala rasgava o ar, roçando perigosamente a bochecha de Sebastião. Ambos caíram no chão, cobertos de poeira e sangue. Sebastião, atordoado, abriu os olhos para se deparar com o rosto de Miguel, a apenas alguns centímetros do seu, e por um segundo, em meio ao caos, ele achou ter visto algo, não um ter sentido, que aqueles olhos escuros escondiam algo mais. "Está bem?" perguntou Maria com a voz disfarçada de firmeza. Sebastião assentiu, mas não respondeu. Apenas continuou a olhá-la, como se as peças de um quebra-cabeça invisível começassem, enfim, a se encaixar. Mas enquanto a fumaça dos disparos se dissipava, Maria se afastou rapidamente, ajudando o capitão a ficar de pé. Eles não podiam se permitir distrações, não agora. Mas à distância, escondido entre os trenhos, Julião Ortega observava a cena com uma mistura de fúria e satisfação. Ele sabia que tinha o poder de destruir os dois e estava apenas esperando o momento certo para dar o golpe final. E o que nenhum deles sabia era que esse momento
se aproximava. Amanhã amanheceu envolta em uma névoa espessa, como se o destino quisesse ocultar por algumas horas o inevitável. O quartel estava em silêncio, só quebrado pelo ranger ocasional das dobradiças enferrujadas ou pelo passo apressado de algum soldado. Mas no meio dessa calma tensa, o tenente Julião Ortega sorria como quem sabe que a vitória está próxima. Ele não esperou mais. Sem remorsos, convocou o capitão Sebastião da Veiga no pátio de armas, diante da tropa reunida para o treinamento. "Capitão, há algo que o senhor precisa saber", disse Julião, elevando a voz o suficiente para que todos ouvissem. "O soldado Mendonça não é quem diz ser." Maria, que até aquele momento tinha se mantido em formação, sentiu o coração despencar. Sua respiração acelerou, suas mãos começaram a suar dentro das luvas de couro. Ela olhou para Sebastião, mas ele mantinha a expressão impenetrável, os olhos fixos em Julião, como se tentasse adivinhar suas intenções. "Do que você está falando, Ortega?" perguntou com voz grave, carregada de autoridade. Julião soltou uma gargalhada breve e cruel, caminhando em direção a Maria com passos seguros, até que, com um puxão brusco, arrancou a jaqueta do uniforme, deixando à mostra a camisa interna rasgada e o corpo que ela tanto havia tentado esconder. Um murmúrio de surpresa e escândalo percorreu as fileiras. Maria ficou imóvel, sem fôlego, sentindo o peso de todas as suas decisões cair sobre ela de uma só vez. Sebastião deu um passo à frente, mas parou de repente. Seus olhos percorreram a figura de Maria, agora exposta, e em seu olhar se misturaram a incredulidade, a fúria e algo mais que nem ele mesmo pôde nomear naquele instante. Uma dor profunda, inesperada, como se alguém tivesse arrancado o chão de seus pés. "Maria!" sussurrou, como se pronunciar seu nome lhe custasse a vida. Maria abaixou o olhar, incapaz de encará-lo, com as lágrimas ardendo em seus olhos. "Perdão, capitão, eu..." Mas não conseguiu continuar. Julião, satisfeito com a humilhação, elevou a voz novamente. "Uma mulher infiltrada em nossas fileiras, uma traição à disciplina e à honra deste exército." Sebastião ergueu a mão, silenciando todos imediatamente. O quartel ficou em um silêncio denso, tão espesso que só se ouvia o zumbido das moscas e as batidas desesperadas do coração de Maria. Ele se aproximou dela lentamente, sem desviar o olhar, até ficar a poucos centímetros. Maria sentiu o calor de sua respiração, mas também o frio de sua desaprovação. "Por quê?" perguntou ele com a voz quebrada, entre a raiva e a necessidade de entender. "Por que você mentiu para mim?" Maria engoliu em seco, tentando reunir forças. "Eu não tive escolha. Meu irmão não podia notar. Minha família, se eu não ocupasse o lugar dele, não teríamos sobrevivido." Sebastião cerrou os punhos, fechando os olhos por um instante, como se cada palavra dela fosse uma adaga se cravando no seu peito. Ele havia confiado em Mendonça, havia admirado seu valor, havia começado a gostar dele, sem saber que, na verdade, gostava dela. Mas o dever, a disciplina, a traição, tudo se confundia em sua mente. De repente, Maria, num impulso desesperado, virou-se sobre os calcanhares e saiu correndo. Ela não podia suportar mais aquele olhar, não queria ver o desprezo nos olhos de Sebastião. Precisava fugir, desaparecer, arrancar de si a dor que a asfixiava. Correu pelo quartel, desviando dos soldados que ainda olhavam com espanto e repúdio. Atravessou os estábulos, cruzou o pátio dos fundos procurando a saída para o bosque próximo, onde talvez finalmente pudesse deixar tudo para trás. Mas não chegou longe.
Sebastião a alcançou em poucos segundos, segurando-a pelo braço com firmeza, obrigando-a a girar e a encará-lo. "Não se atreva a fugir de mim!" esbravejou com a voz carregada de raiva e de algo que nem ele mesmo podia controlar: a necessidade de não perdê-la. Maria se debateu, mas não tinha forças suficientes. Ele a segurou com ambos os braços, prendendo-a contra o seu peito, enquanto a chuva, repentina e impiedosa, começava a cair sobre eles, como se o céu também estourasse em lágrimas. "Você acha que vou deixar você desaparecer assim depois de tudo?" murmurou, com a testa apoiada na dela, enquanto a água encharcava seus cabelos e roupas. Maria soluçou, rendida. "Perdão." Sebastião acariciou sua bochecha com uma ternura que a desarmou por completo. "Não me importa que você tenha mentido para mim", sussurrou com um sorriso amargo. "O que eu não aguento é que você pense que pode ir embora sem me dar a oportunidade de escolher se quero ficar ao seu lado." Antes que Maria pudesse responder, um tiro ecoou à distância, quebrando a atmosfera íntima que a envolvia. Ambos se viraram, alertas, quando um soldado ferido apareceu mancando do acampamento. "Capitão!" gritou antes de cair de bruços no chão. "Uma emboscada! Julião! Os vendeu! Eles estão vindo atrás de vocês!" Sebastião cerrou o maxilar, erguendo o olhar para o bosque, onde as sombras se moviam rapidamente. Maria se agarrou ao braço dele, com os olhos acesos de determinação. "Não posso ir embora agora." Sebastião olhou-a, com uma mistura de admiração, amor e medo. "Não, agora nós lutamos juntos." E assim, sob a chuva torrencial, com o perigo se aproximando e o segredo finalmente exposto, os dois se prepararam para enfrentar a batalha mais difícil. Não apenas contra seus inimigos, mas contra tudo aquilo que tentava separá-los. O vento soprava com fúria sobre a mata, como se a natureza pressentisse que aquela seria a batalha final. Maria Guadalupe Mendonça, com o uniforme encharcado e a espada firme entre as mãos, manteve-se ao lado do capitão Sebastião da Veiga, cujos olhos destilavam uma mistura de determinação e amor que ele já não podia nem queria mais esconder. As sombras inimigas se moviam rapidamente entre as árvores, disparando rajadas que se perdiam na mata fechada. Julião Ortega, consumido por sua própria ambição, liderava a emboscada com a convicção cega de quem prefere destruir a perder. Ele havia vendido o quartel, havia traído seus próprios homens e agora queria acabar com eles. Mas o que ele não sabia era que enfrentava dois corações que tinham parado de temer. Sebastião virou o rosto para Maria pouco antes de se lançar ao combate. "Eu jamais me perdoaria se algo acontecesse com você." Ela sorriu para ele com aquela doçura indomável que sempre havia escondido sob o disfarce. "E eu jamais me perdoaria se não lutasse ao seu lado." Não houve mais palavras, apenas aço desembainhado e corpos em movimento. A batalha foi feroz. Sebastião liderava a defesa, cortando o avanço inimigo com a precisão de quem comandou 1000 combates, enquanto Maria se movia ágil e letal, como a lâmina forjada por seu pai, firme, nobre, invencível. No momento crucial, Julião Ortega tentou pegar Maria pelas costas, gritando com fúria: "Você estragou tudo! Poderia ter sido minha aliada." Mas ela se virou rapidamente, bloqueando o golpe com sua espada e empurrando-o para trás com uma força que brotava não apenas de seu braço, mas de sua alma. "Eu nunca serei aliada de um traidor!" ela cuspiu com o olhar aceso. Sebastião chegou a tempo de desarmar Julião com um golpe certeiro, deixando-o de joelhos, derrotado e humilhado, enquanto os poucos soldados que lhe restavam fugiam apavorados para a mata. A ameaça tinha terminado.
Mas Maria mal teve tempo de recuperar o fôlego quando se lembrou do mais importante: sua mãe e seu irmão ainda estavam em perigo. "Minha família!" ela gritou, virando-se para Sebastião. "Julião planejava atacá-los. Temos que ir agora!" Sem perder um segundo, montaram a cavalo e cavalgaram a toda velocidade pelos caminhos de terra, que a chuva havia transformado em lamaçais. O coração de Maria batia com desespero. Cada galope do cavalo era um suspiro mais perto ou mais longe. Ao chegarem à casa da família, encontraram a porta arrombada e as janelas abertas, como se o caos tivesse se instalado ali. Maria saltou do cavalo e entrou, com a espada erguida, mas o que encontrou foi Dona Carmo e Miguel, sãos e salvos, cercados por alguns soldados leais que Sebastião havia enviado em segredo, prevendo o plano de Julião. "Mãe! Miguel!" soluçou Maria, abraçando-os com força, enquanto as lágrimas se misturavam com a chuva que ainda molhava seu rosto. Dona Carmo acariciou o cabelo de sua filha com uma ternura carregada de orgulho. "Eu sempre soube que você era a mais corajosa." Sebastião, apoiado no batente da porta, os observava em silêncio, com um sorriso leve, mas cheio de paz. Ele sabia que aquele era o verdadeiro triunfo: ter protegido aqueles que amava. Quando a família se reuniu na pequena sala, Maria se aproximou de Sebastião, com o coração acelerado por algo que não tinha nada a ver com a batalha. "Capitão, Mas ele a interrompeu, tomando suas mãos com uma delicadeza que a fez tremer. "Você não precisa dizer nada, Maria. Apenas uma coisa." Então, ajoelhando-se, tirou do bolso um pequeno anel de prata, simples, mas forjado com a mesma destreza que as espadas de Dom Estevão. "Você me faria a honra de ser a minha esposa?" Maria levou as duas mãos à boca, incapaz de conter as lágrimas. "Sim, sim." A família aplaudiu e riu entre lágrimas, enquanto Dona Carmo exclamava: "Eu sempre soube que você terminaria nos braços de um bom homem, mesmo que fosse depois de uma guerra." E Miguel, com a voz ainda fraca, mas com um sorriso malicioso, acrescentou: "E que você lutaria melhor do que ele." Todos riram, até mesmo o Sebastião, que abraçou Maria com força, sussurrando no seu ouvido: "Você é a mulher mais corajosa que já conheci, e a única com quem quero compartilhar cada batalha e cada amanhecer." E assim, sob o céu ainda cinza, mas promissor, com a família reunida e o perigo finalmente abatido, Maria e Sebastião selaram seu amor não apenas com um anel, mas com a certeza de que haviam vencido tudo o que tentou separá-los. Uma história de coragem, amor e lealdade, digna de ser contada por gerações. Muito obrigado por ter acompanhado essa história até o fim. Esperamos de coração que ela tenha tocado você tanto quanto nos tocou ao contá-la. Adoraríamos saber a sua opinião. O que mais te emocionou? De onde você está nos ouvindo? Conta pra gente nos comentários, lemos cada um com carinho. Se essa história inspirou você, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar para curtir o vídeo como forma de apoio. Isso nos motiva imensamente a continuar criando mais relatos cheios de emoções. Obrigado por estar aqui. Desejamos um dia maravilhoso para você. Esperamos ter o prazer da sua companhia em nossa próxima história.